Bom dia. Estava pensando aqui agora, durante o louvor, que a igreja está irreconhecível do que era poucos anos atrás. Vou falar com você, eu já falei isso outras vezes, mas eu achava que esse salão tinha problema. Eu achava que esse salão tinha, como é que chama o negócio quando o som não dá certo? Eco, não é eco, é falta de acústica. Falei assim, meu Deus, acho que esse lugar aqui nunca vai conseguir ouvir a congregação cantando, porque ele some, canta e some, canta e some. Só ouve a bateria, mais nada. Esse lugar aqui não tem jeito. Isso é poucos anos atrás. Hoje a gente ouve a congregação cantando, amém? Sabe por quê? Porque a congregação canta. Antes não cantava, agora canta. Mas Deus quer fazer muito mais. Quantos creem nisso? Daqui 2 anos, essa congregação vai ser outra. Quem crê nisso? Tem muito mais. Está muito melhor do que era, mas precisa ficar muito melhor ainda do que é agora. Eu amo ler, e aliás, esse é um dos livros que está mais vendendo agora, é a história do Movimento Azusa. Me falaram que já publicaram, assim, está ganhando primeiro lugar na nossa editora, talvez um pouco por causa dessa peça de teatro que está passando em São Paulo. Mas eu acho que porque Deus está querendo falar com a igreja brasileira que Ele vai renovar o avivamento como foi nos dias de Azusa. Deixa eu ler só um trechinho aqui. Alguém podia estar falando. Repentinamente o Espírito caía sobre toda a congregação. Deus mesmo fazia os apelos. Homens caíam por toda a casa como mortos numa batalha. Ou corriam ao altar em massa buscando a Deus, sem ninguém chamar. A cena muitas vezes parecia uma floresta cheia de árvores caídas. Uma cena assim não podia ser imitada. Não me lembro de ter visto um apelo sequer naqueles dias. Deus mesmo os chamava. E o pregador sabia quando parar. Isso é difícil, é o maior milagre, viu? É o pregador saber quando parar. Que a maioria dos pregadores não sabe parar. Sabe o que está dizendo que você sabia quando parar? Já tive em reunião onde eu tinha que parar antes de começar. Engraçado isso, né? Era para pregar. E eu falei assim, não dá. Porque tem presença de Deus aqui e não é para pregar. É outra coisa que vai acontecer agora. Então assim, quando a presença de Deus vem com força, com poder, a rotina para. As pessoas não conseguem mais continuar aquela rotina. O sacerdote não consegue continuar a ministrar. Quantos irmãos desejam ver isso aqui? Quer ver isso aqui? Quer ver a presença de Deus chegar tão forte que ninguém consegue fazer mais nada? Só adorar a Deus de verdade e correr para frente e ser transformado. Deus é tremendo, Ele é maravilhoso. Ele não mudou, Ele tem a mesma presença. Quando Deus falava, todos obedecíamos. Parecia algo temerário impedir a operação do Espírito entristecê-lo. O local todo estava cheio de orações. Deus estava no seu santo templo. A humanidade cabia ficar em silêncio. A glória do Shekinah estava ali. Já falamos sobre Shekinah aqui. A glória de Deus, a nuvem de Deus. Aliás, alguns diziam, agora presta atenção nesse último pedacinho, que é o que eu queria que vocês ouvissem. Aliás, alguns diziam ter visto a glória do Senhor envolvendo o prédio durante a noite. Eu quero ver isso. Eu quero ver carro de bombeiro vindo correndo para cá e não tem fogo, é Deus. Já aconteceu isso, não só aqui em Azusa, outros lugares. Disparou alarme no carro dos bombeiros, vieram correndo e não era fogo, era Deus. Porque Deus é mais forte que relâmpago, Deus é mais forte que descarga elétrica, Deus é fogo consumidor. Eles diziam ter visto a glória do Senhor envolvendo o prédio durante a noite. Eu não duvido. Agora isso que eu queria, isso me chamou a atenção, eu procurei no livro hoje de manhã para achar esse trechinho. Mais de uma vez parei quando me aproximava deste local
e orei pedindo forças antes de ousar continuar. A presença do Senhor era muito real. Irmãos, vocês creem em radiação espiritual? Existe um negócio chamado radiação espiritual. Vibração de elétrons. Coisa física. Quando tinha avivamento do Fini numa cidade, os marinheiros nos navios começavam a arrepender dos pecados. Não ouviu palavra, não foi para a reunião, estava lá no porto. Deus é real. E a presença de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. A presença de Deus está no céu, mas pode vir para a terra. E a igreja é o lugar que é para ser a porta dos céus. É um lugar onde a presença de Deus é para descer. E não é para ficar só no lugar, é para espalhar. Se não tem radiação espiritual, como é que a sombra de Pedro curava? Passava na rua e a sombra parava e os doentes nos leitos iam levantando. A sombra de Pedro curava. O lenço de Paulo curava. E aqui ele diz que ele tinha que orar alguns quarteirões de distância, indo a pé, porque ele sentia a presença de Deus vindo sobre ele antes de chegar no local. É esse tipo de avivamento que nós estamos buscando. Porque Deus não mudou. Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus. E nós temos orado bastante para que esse bairro sinta a presença de Deus. Para que pessoas passando aqui na Anhanguera sintam a presença de Deus. Para que essa faculdade aqui ao lado, que enche os barzinhos de noite ali, que eles sintam a presença de Deus. Que Deus comece a invadir nossas famílias, nossas casas, nosso emprego, porque não é o local, é Deus nas pessoas, amém? Mas afeta o local sim, afeta as paredes, afeta fenômenos naturais, e é isso que nós cremos, Deus pode fazer isso. E se Ele mudou essa igreja de 2 anos para cá, esse tanto, eu creio que daqui 2 anos para frente, nós podemos ver coisas muito maiores. Mas nós temos que ter visão. Nós temos que ter alvo. Ele fala, não tendes porque não pedis. Nós não podemos ser facilmente satisfeitos. Nós temos que ter sede e fome e desejo de Deus muito mais. Muito mais. Muito mais. Por que algumas pessoas comentam que a presença de Deus é mais forte aqui na frente do que lá no fundo? Não devia ser assim. Devia ser tão forte aqui que não é só no fundo, é lá fora que sente a presença de Deus. Mas obrigado, Deus, por esse irmão que veio aqui na frente, esqueci o nome, desculpa, porque eu estou ficando velho, esqueço as coisas rápido. Mas ele falou aqui, você viu ele falando? Que o caminho para o trabalho passa aqui na frente, tem uma vontade louca de entrar e resistiu. Depois no outro domingo ele não resistiu mais, entrou aqui e agora foi batizado. Isso já é coisa boa, né? Glória a Deus. Né? Vamos ter pessoas que não sabem por que entra aqui. Eu não tenho nenhum negócio lá, eu tenho que entrar aqui, com aquela atração magnética. É isso que nós queremos que as pessoas sintam. Nós queremos que quando nós entramos num local, qualquer um de vocês, que as pessoas sintam a presença de Deus. Porque você é portador da presença de Deus. Você leva. Você não precisa abrir a boca. Pode abrir a boca, porque o Espírito Santo vai te levar a abrir a boca. Mas não, sem abrir a boca, a sua presença já vai transmitir essa presença de Deus. Isso é nossa herança, nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para ser portadores da presença de Deus. Nós somos chamados para que pessoas sejam tocadas, que elas sejam levadas a querer aquilo que nós temos. Nós somos chamados para trazer o céu para a terra. Domingo passado, eu não vou falar muita coisa nova para vocês hoje, porque o que Deus nos falou domingo passado foi muito forte. Eu aconselharia que você ouvisse de novo a gravação.
você entendesse que aquilo não é uma palavra para um domingo, para a gente sair todo mundo alegre, não. Aquilo é uma palavra para nós crermos, praticarmos e andarmos em cima disso. E eu tive, assim, duas coisas muito fortes que me vieram durante a palavra. E para isso eu acho que nós precisamos, assim, revisar, nós precisamos reforçar aquilo que foi falado. Vamos pensar um pouquinho sobre o que foi falado. Em primeiro lugar, eu vou só revisar rapidamente, só para os irmãos lembrarem, os irmãos ouviram, mas só para vocês lembrarem. Eu gostei demais que Deus dando uma bronca no Abinério. É bem raro isso, né? Assim, é muito bom ver isso, né? Ele está orando de noite. Se ele não tivesse orando de noite, ele não ia ver a bronca, né? Mas estava orando de noite. Coisa boa, né? Orando de noite, de madrugada. Já pensou que espiritual, mas levou bronca em vez de ganhar elogio. Mas a bronca fez muito bem. Deus só falou para ele, de novo? Vocês ouviram isso? Lembra disso? De novo? Deus não importa com oração insistente. Aliás, Ele nos ensina a insistir, a persistir, a molar Ele em termos, né? Deus, cadê? A viúva insistente. A viúva estava molando o juiz. Eu vou atender ela. Não porque eu gosto dela, não porque eu temo a Deus, mas porque ela está me amolando demais. Estou no churrascaria, ela vai. Estou no fórum, ela vai. Estou na rua, ela vai. Todo lugar, essa mulher me atazana a vida. Eu vou atender ela. Jesus ensinou isso. Então, Jesus gosta de ser incomodado, ele gosta de ser amolado, ele gosta de você insistir, ele gosta de você bater. Deus não gosta de gente que bate com educação. Oi, posso entrar? Não. Ele gosta de gente que bate, aperta a campainha, tom. Ele gosta de ser amolado, ele gosta de ser incomodado. Quem bate é abercilhar, ele não bate porque gosta, bate porque para de me incomodar. Mas o que Deus estava reclamando com Abinério? Porque ele estava murmurando em oração. E nós fazemos muito disso. Reclamando. E eu vi, senti, e vi muitas pessoas aqui sentindo, na mesma hora que ele falou isso, foi uma flecha certeira. Pegou a gente na hora, não foi? Amolar deu sim. Murmurar não. Primeira coisa. Segunda coisa, o poder das palavras. Terceira coisa, a mudança de mente. Os neurônios mudam. Eles mudam, criam novos. Não é só novos pensamentos. Novos pensamentos criam novos sinapses, novos neurônios. E por fim, vibrar juntos com Deus e uns com os outros. Em uníssono. Que coisa tremenda. Agora vamos por partes. Duas coisas Deus falou comigo. Ele falou assim, eu falo que Deus falou comigo, que eu sinto que Deus falou, certo? Ele não chegou, mas eu senti bem forte essa impressão que não estava lá antes. Então, espero que tenha vinda dele, né? É muito chique, Deus me falou. Não, eu não tenho uma linha direta com ele. A gente sente impressões e a gente age em fé e espera que seja Deus, certo? Mas, eu senti duas coisas. Uma, ele falou de um livro chamado A Poder nas Suas Palavras, de um tal de Don Gosset, alguma coisa assim, né? Mas só jurássicos lembram desse livro. Acho que o Paulo Manzini e eu somos jurássicos, né? Mas, eu não sei se o Tadeu lembra disso também, porque é mais um colega jurássico. Ah, você tem também, você não é tão jurássico, então melhor. Mas eu lembrei de um outro livro, na hora que ele estava falando, chamado O Poder da Língua. E eu ajudei assim, a corrigir esse livro, editar esse livro. O irmão que escreveu, amigo meu, ele é dono da editora Atos. Ele já esteve aqui na igreja pregando, o Gary Haynes. E eu estive com ele esse domingo passado. E ele falou assim, eu creio ainda em toda a palavra que tem nesse livro. Quer dizer, tem outros livros que ele não crê em toda a palavra. Já mudou, já cresceu. Mas esse livro, ele conta casos. Gente, pessoas usam a língua levianamente. Cuidado com o que você fala levianamente. A Bíblia diz que nós vamos dar conta de toda palavra que nós falamos no dia final. Pensar é uma coisa, falar é outra.
Quando você fala, você dá força para as suas palavras. E as suas palavras podem se cumprir. Lembra que eu exortei no fim da reunião? Nunca fala para o seu cônjuge, para o seu filho. Você sempre faz isso. Nunca fala isso. Porque isso chama-se murmuração e profecia que pode se cumprir. E isso é terrível. Você nunca vai dar certo na vida. Você desse jeito não vai fazer nada. Nunca, não, você é sempre assim. Quando você fala isso, você está declarando algo que pode vir a ser verdade. E ele conta aqui nesse livro de pessoas de Deus, um pastor na África que precisava ajudar muitas igrejas e não conseguia chegar nessas igrejas, e aí ele pediu a Deus um avião, e Deus deu para ele um avião, que descia nos rios, hidroavião, sei lá, alguma coisa assim. E ele falou, é tão bom viajar de avião, que eu acho que o melhor jeito de morrer seria morrer pilotando avião. E falou isso brincando, e achou legal, e todo mundo falou, nossa, que coisa, é tão bom estar no avião, é tão bom assim estar nas alturas, nossa, não tem jeito melhor de morrer do que estar no avião. O avião caiu, ele não morreu. Deus deu outro avião. O outro avião caiu, ele não morreu. O cara é teimoso, pegou o terceiro avião, aí ele morreu. Porque tudo que você falou tem poder, mas você também pode desmanchar o que você falou, e isso perde a sua validade. E Deus estava alertando esse irmão, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. As pessoas não lembram qual que é, estou tentando contar aqui, nos 10 mandamentos, eu acho que é o terceiro. Não terás outros deuses, não farás para ti imagens, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É o terceiro. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ele tem um capítulo nesse livro que fala sobre isso. Oh, meu Deus do céu! Nosso Deus! Deus me livre! Ah, Deus me livre é até bom, né? Mas se for sério, me livre mesmo, né? Mas em vão significa se falar isso sem querer, assim, usando o nome de Deus, assim, só como uma exclamação. E ele mostra, isso é o terceiro mandamento, ele fala, e o Pai Nosso fala, santificado seja o teu nome. Não usa o nome de Deus em vão. Não cita Deus sem que você queira chamar a presença dele. Amém? Vocês já estão escutando mesmo? Se tem hábito, procura corrigir o hábito. Não usa o nome de Deus em vão. Não fala de Deus quando você não quer Ele mesmo de verdade. Honre o nome de Deus. Isso é de grande importância. Esse livrinho é curtinho, tem casos, tem explicações, tem versículos. Ele fala sobre o poder da sua língua. Você pode usar sua língua para trazer bênção. E você pode usar sua língua para trazer maldição. Aí eu pedi, não tinha na editora, não tinha aqui. Pedi, tem 50 livros, é poucos, mas o valor normal dele é R$15. Hoje, para esse pessoal, você pode comprar 2 por 20. Compra um para você e dê outro para alguém que você sabe que tem problema na língua. Não, dá para qualquer um. Se você der de presente. Olha, toma um presente para você. Ai, não dá para sua sogra, de jeito nenhum. Não dê para sua esposa, né? Mas dá para alguém que não trouxe dinheiro aqui. Já pensou? O valor dele realmente de capa é R$15. Mas se você comprar 2, ele vai por R$20. E eu senti que nós deveríamos não só ouvir a palavra do Abinério, mas ficar em cima dessa palavra para que Deus comece a corrigir a nossa língua, corrigir a nossa maneira de falar. Quantos lembram daquela história de Caleb e Josué? Quantos lembram da história?
Vamos fazer uma reunião interativa? Tem uns aí dormindo, que não levantaram a mão, e já lembram, certamente, está aí, ó. Vou perguntar de novo, quantos lembram da história de Josué e Calebe? Aí, melhorou, bastante gente que teve amnésia retirada, rapidamente. Vocês acham, fala sério, tinha 12 homens, 10 voltaram falando assim, não dá para entrar naquela terra, é muro alto, é gigante grande, é exército treinado, e nós um povozinho do deserto, que mora em barraca, que saiu do Egito e era escravo, e nunca lutou numa batalha, e nunca levantou uma espada, e nós vamos vencer esse pessoal aí? Sem chance. Sem chance. É mais ou menos igual uma pessoa que fala com médico, e eu sempre falo com vocês, gente, médico é médico, ele não é profeta. Então ele dá diagnóstico, ele diagnostica, o gigante é grande mesmo. Tem muro alto mesmo. Você tem 3% de chance de sobreviver. Ele está falando da situação. E é a situação. E não é mentira. Aqueles espias não estavam falando mentira. Eles estavam falando a verdade. Eles estavam olhando para o gigante, olhando para os muros, olhando para a impossibilidade, olhando para eles. Eles estavam falando a verdade. Diagnostica a situação. Agora, 2 falaram assim, não. O Deus que nos tirou do Egito pode nos introduzir lá. E esses gigantes serão nosso pão. Nós vamos comer eles e haja pão, hein? Nós vamos comer, nós vamos derrotar. Eles não vão ter força. Agora você pensa que Josué e Calebe, que estavam lá e que viram os gigantes, você acha que eles não tinham medo também? Você acha que eles não tiveram dúvida? Se eles não tiveram, nem tem chance para nós não, tá? Porque eles são super homens. Eu tenho certeza que passou pela mente deles, ai, esse negócio aí é sério. Isso aí não vai dar não. Tem certeza. Então quando você sente dúvida, quando você sente medo, quando você fica meio assim cético, assim dentro de você, fala assim, acho que não. Acho que não vai dar não. Acho que não vai dar para sarar não. Não tem muita chance não. Não fique desanimado, porque os grandes homens da fé também eram assim. Também foi assim. Se não tiver isso, é super-homem, desceu lá de algum planeta, não é daqui não. Porque se é daqui, você tem medo e você tem dúvidas. E isso não quer dizer que você não pode ser uma pessoa de fé. Amém? Qual foi a diferença então? Se os 12 tiveram medo, os 12 tiveram dúvidas. Qual a diferença entre os 10 e os 2? Qual a diferença? A língua. Gente, só tem uma coisa pior do que doido, bêbado, é gente chata. E eu sei, porque eu já vi, já convivi. A coisa está ruim, e eles ficam falando o tempo todo, como está ruim? Por exemplo, está calor, está na estrada, não acha lugar de parar, e toda hora assim, ai meu Deus, ai, como é que está ruim, Mas todo mundo está pensando, mas fica falando, fica pior, não é? Fica pior, não, isso é terrível. Então, os 2, Josué e Calebe, só pensaram, mas quando falaram a palavra da fé. Eles não olharam as circunstâncias, eles olharam aquilo que lhes dá esperança. Amém? Lembra desse versículo que foi lido semana passada? Vou pensar naquilo que me dá esperança. E o que eles pensaram que poderia dar esperança? Faraó era terrível, era o melhor exército daquela época. E Deus nos livrou de lá. Vou pensar no que me dá esperança. Isso aqui está terrível, mas o Deus que fez aquilo vai fazer isso aqui. E eu creio nisso. E aí confessaram. Amém? A palavra da fé. A palavra da fé é dizer, está ruim, mas vai ficar bom. Amém? Essa é a palavra da fé. Está difícil, mas tem solução. Vou pensar
no que me dá esperança. E aquele versículo de Filipenses 4, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem algum louvor, se tem algum proveito, nisso pensai, para mudar seus neurônios. Eu sempre li esse versículo e falei assim, é verdade, é um bom conselho, a gente deve fazer isso e tal, e para isso hoje a gente não pode nem assistir noticiário, não pode assistir TV, não pode assistir nada, porque tudo que tem ali não é bom, não é justo, é difícil achar. Talvez, né, Paulo, aqueles que você passa de noite, aqueles, né, como é que é, a criação, né, geográfica, aquelas coisas das formigas, aquelas coisas assim, né, que Deus criou, aí até salva, mas o resto... Gente, se encher a mente de novela, de noticiário, de coisas, se encher a mente daquilo, você vai ficar deprimido, e você vai olhar para baixo, e você não vai ter palavra de fé. Então nós precisamos encher a mente disso. Mas eu sempre pensei, bom conselho, é bom encher a mente dessas coisas. Mas eu nunca tinha ligado com o versículo anterior. E na mesma semana eu tinha ouvido uma senhora lá em Montemor, pregando a mesma coisa. Ela fala assim, na hora de pensar em coisa boa, não é quando está tudo bem. A hora de pensar em coisa boa é quando está ruim mesmo. Quando está tudo ruim, pensa em coisa boa. Você já pensou? E Paulo estava escrevendo da cadeia essas palavras. E foi em Filipos que ele estava com as costas açoitadas, os pés presos numa posição muito incômoda, terrível, não podia mexer, ele e Silas. Não dava para dormir, a dor excruciante, a expectativa do outro dia terrível, pés trancados ali, 15 minutos já dava para ficar desesperado, e aí tem que ficar a noite toda e não consegue sair do lugar, terrível, um incômodo que você nem imagina, gente. E o que ele e Silas resolveram fazer? Pensar no que é bom, agradável, de alguma honra. O que é? Canta hinos e louvores a Deus. Gente, era hora de reclamar, não é? É hora de murmurar. E Deus falou assim, de novo? Não. Eles cantaram louvores. Não dá para dormir. Não dá para ficar pensando em coisa que não me dá esperança. Então, vamos cantar. Aí fizeram um dueto. Eu quero ouvir essa música. Eu acho que Deus gravou. Porque é uma canção que gerou terremoto e abriu a cadeia e levantou a igreja em Filipos. E agora nós temos a carta dos Filipenses. Amém? Que canção maravilhosa! No meio de uma situação terrível, ele ousou pensar em coisas boas e louvar a Deus. Ele não reclamou e não falou assim, Deus, a gente vem servir o Senhor e depois fala sério, o Senhor deixa a gente numa coisa dessa? Não. Ele falou assim, o Senhor é grande. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor mandou seu filho para morrer por nós. Ele foi pensar em coisa boa, e cantar coisa boa, e falar coisa boa. E aí veio o terremoto, e Deus operou. Ele não pediu para ser liberto, ele foi liberto pelo louvor, pela adoração, pelas palavras da sua boca. Captou aí? Pegou? Tem alguém passando problemas sérios aqui? Levanta a mão quem está passando um problema sério, que está te preocupando bastante. Levanta a mão, quem tiver. Vocês descobriram a solução? Pensa no que dá esperança. Louva a Deus por coisas que Ele já fez no passado. Conta as bênçãos quantas são, derramadas pela divina mão. Lembra disso e o diabo vai fugir. Amém? Ele vai fugir. Não resiste uma pessoa que teima em falar palavras de fé e palavras de vitória. Ele não resiste, porque Deus está presente, mesmo quando você está no pior das angústias. Amém? Amém, irmãos? Vira comigo então para Isaías 55. Isaías 55. Eu estava numa reunião ontem, em Sorocaba, e eu escutei as folhas virando, quando as pessoas procuravam local na Bíblia. Gente, é tão melhor do que celular, não é verdade?
celular a gente não escuta nada, mas as folhas da Bíblia virando é bom demais. Sabe, leia a Bíblia em casa com o celular, mas na igreja traga a Bíblia, que é muito bom. E quando você vira aquelas folhas, a gente sente, puxa vida, que coisa legal, né? Isaías 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Agora o versículo 7 que eu queria que você prestasse atenção. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vamos falar isso juntos? Acho que as traduções são bem parecidas, né? Do versículo 8 e 9, está ali não, né? 8 e 9, leia aí comigo, vamos ler em voz alta assim, porque é muito importante isso. Está aí já? Então vamos lá. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus é Pai, não quer o mal para nós, Ele quer o bem. Se você está em problemas, em apuros, Deus tem um propósito, amém? Ele tem um propósito. Ele não quer seu mal. Ele podia impedir o mal. Ele não impediu, porque os pensamentos dele não são os seus. Você já pararam para pensar que os livros de Salmos não existiria se Davi não tivesse tido problemas? Davi passou risco de vida muitas vezes, ele quase morreu muitas vezes, e injustamente, ele não fez nada errado. Mas Saul tinha inveja dele e queria matar ele toda hora. Então quando Davi fala, meus inimigos e o homem vão, e aquela pessoa atrás de mim, é verdade, estava na vida dele. Uma vez ele teve que fingir de louco, ele teve que babar na barba, escrever na parede, vai, tira esse louco daqui, quase que ele morre lá. Várias vezes Saul jogou a lança nele e teve que correr de casa. Uma vez a esposa dele teve que pôr uma imagem na cama e pôr o cobertor para eles acharem que ele estava lá doente. Traz aqui na cama. Foi abrir, era uma imagem. Ele desceu pela parede. Gente, Davi é um cara que passou apuro. Quem falou com você que serve a Deus não tem apuro? Se você acha isso, você não leu a Bíblia. Toda pessoa que serve a Deus vai passar apuro. Apuro é bom. Não é bom não, mas é bom. Apuro é muito ruim quando você está passando. Mas o pensamento de Deus é mais alto que o nosso. Davi morreu de velho. Todos aqueles apuros, ele morreu de velho. E ainda escreveu daqueles 150 salmos, deve ser uns 100 deles. Louvando a Deus, no meio dos problemas. Deus deixava o cara quase morrer, depois distraía o rei, ele escapava. E anos, anos. Salmos que nos abençoam até hoje. Paulo foi preso, servo de Deus, foi preso. Escreveu cartas maravilhosas que duraram até hoje. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Se você está passando por problemas, lembra disso. Deus é Pai. Ele ama você. Ele sabe cada cabelo de sua cabeça. Ele sabe cada pardal. Ele preocupa com você. E os pensamentos dele não são os seus. Os caminhos dele não são os seus. Deixe o seu caminho. Deixe seu pensamento. Abre para os pensamentos de Deus. Nós estamos lendo o livro de Jeremias agora. Sabe o que Jeremias mais fala? Ouve a minha voz e arrepende. Só isso. Ouve. Eu não vou pedir para você levantar sua mão sobre isso, porque é muito vergonhoso, tá? Então não levanta a mão, por favor, não levante, tá?
Quantos aqui estão obcecados com o seu problema? Sabe? Só naquilo, só pensando. Se Deus resolvesse esse problema, puxa, estaria tudo bem. E levanta e deita, só pensando naquele problema. Isso é uma obsessão. Isso não é normal, mas é normal para nós, tá? É normal para a gente pensa, quando tem um problema, seja financeira, seja emocional, seja, sei lá, familiar, seja do emprego, seja qualquer coisa, a gente fica de saúde, a gente fica obcecado com aquilo, a gente fica obcecado. E Deus chega para você e olha, presta atenção, gente, que eu quero que você entenda isso, é muito importante. Ele só fala duas coisas. Ouve. Deixa eu baixar meu volume. Para de olhar o problema. Para de ficar obcecado com o problema. Para de ficar pensando no gigante. Para de tentar resolver o problema. Ouve a minha voz e olha para cima. Tem uma palavra muito forte. Levanta os teus olhos. Deus fala, sobe aqui. Sobe aqui. Levanta teus olhos. Ele fala para o profeta. Levanta os teus olhos. Sobe aqui. Deixa eu falar com vocês, irmãos. Oração é tremendo. Oração é a ferramenta maravilhosa. Você pode entrar na oração de um jeito e sair de outro jeito. Mas tem um perigo. Se você fica na oração só citando seus problemas, você pode sair pior do que você entrou. Você pode falar, sabe aquela lista de supermercado que você fala assim, eu gastei uns 50 reais, você olha lá, 150, que isso? Só comprei coisa de 2, 5 reais e tal. Aí eu já somei tudo de novo e dá 150, você acredita? É impossível. É só 2, 3, 4, 5, tal, não é nem um jornal, mas deu 150. Quando você vai orar, às vezes em vez de contar as bênçãos, você conta os problemas. Oh Deus, tem um problema. Ah, tem mais outro problema. E tem mais outro. Aí quando você termina a oração, você fala assim, meu Deus, eu não sabia que tinha tanto problema não. Aí você sai pior do que entrou. Quando nós oramos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Faz igual a Ezequias. Pega a carta daquele cara descrachado e coloca diante de Deus e fala assim, Deus, leia aqui. Vou nem me dar o trabalho de ler. Leia aqui. Ezequias fez isso, ele falou assim, toma a carta aqui, Deus, olha o cara aqui, olha quem está falando aqui, Ele levou a carta para Deus ler. Fala, Deus, eu não consigo resolver esses problemas, eu não sei quais deveria resolver primeiro e quais deve ser depois, eu não sei quais é minha culpa que o Senhor quer me ensinar, eu não sei nada na verdade, então acho que é melhor te louvar, porque o Senhor vai encaminhar respostas, e enquanto nós estamos fazendo isso, ouve a voz do Senhor e olha para cima, sai do seu mundinho, seus pensamentos não são os nossos, os seus caminhos não são os nossos, amém? Lembra disso, Deus é bom, Deus ama você, e se Ele está permitindo alguma coisa, tem coisa boa para ver para frente, então olha para cima, fala, Deus, meus caminhos, meus pensamentos só me deprimem. Eu quero os teus caminhos, teus pensamentos. Me faz olhar para cima, me faz olhar os teus pensamentos, tua vontade. Só mais duas coisinhas antes de terminar. E duas coisinhas importantes.
Vamos para Malaquias 1, aqui, Malaquias 1. E versículo 6. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu, pois, sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Agora 1 Samuel 2:30, só o final do versículozinho. 1 Samuel 2, versículo 30. Só o final do versículo é um adendo ao versículo. Deus diz: honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Então, a primeira coisa que eu senti na reunião do domingo passado foi que esse livro seria muito importante para todos aqui lerem, pensarem e absorverem, para tomar cuidado com a sua língua e começar a declarar a verdade de Deus, mesmo quando você está desanimado. Primeira coisa. A segunda coisa é que Deus tem um plano para essa igreja. Presta bem atenção, porque é sobre você que eu estou falando. E sobre os irmãos ali atrás. E na frente também. Quando o Espírito Santo está mais presente, o foco da igreja toda começa a unir. Você já percebeu isso? As pessoas ficam menos distraídas, as pessoas ficam mais pensando a mesma coisa, tá aí ó, um só propósito, um só coração, uma só mente. Deus não está interessado nos presbíteros, Deus não está interessado em grandes homens de Deus, que vêm para a cidade com uma tenda grande e vai fazer uma campanha de cura. Deus não está interessado em grandes mulheres ou homens de Deus que estão na TV. Ele está usando eles hoje e tem usado até agora. Mas o plano de Deus é usar a igreja. Amém? É usar os pequeninos, usar os desconhecidos, usar os que foram batizados hoje. Que coisa maravilhosa de ver um batizado hoje batizando outra pessoa. Eu não lembro de ter visto isso. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Nós não temos nada que nós não recebamos de graça. Se tem por si mesmo, não vale. Se recebeu de graça, é de Deus. É por isso que vale. Então a pessoa que converteu ontem, ela já tem tanto poder para curar outros, pregar o evangelho e fazer coisas, do que uma pessoa de 30 anos. Ou até mais, talvez. Depende da paixão por Jesus. Deus está olhando para a igreja. Mas a igreja precisa ter foco. A igreja não pode ser distraída. A igreja precisa honrar Deus. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, se você tem honra para ser o patrão, e você chega na hora e bate o ponto, porque você não quer perder o emprego, você precisa honrar Deus mais. Se você paga seus impostos para não ser processado pela Receita Federal, não sei o quê, você precisa dar muito mais para Deus, que Ele é rei muito maior do que a Receita Federal. Nós precisamos criar aqui na igreja, nas nossas reuniões e no nosso estilo de vida e no nosso portar, não uma coisa porque alguém está criticando, não porque o presidente está exortando, não. Nós não queremos uma igreja farisaica que fica apontando o dedo, que fica reparando, que fica falando, não queremos nada disso. Nós queremos uma liberdade, uma graça, amém, irmãos? Queremos que todo mundo que entra aqui sinta bem, que sinta alegre, que sinta acolhida, e pode chegar meia hora atrasada, e pode chegar uma hora atrasada, e pode ficar entrando no banheiro toda hora. Aliás, os banheiros foram feitos não para ser usados durante a reunião, é depois da reunião, ou antes.
Não, estou brincando. Nós tínhamos uma igreja em Rubiataba que tinha famílias com 8 filhos, 9 filhos. Era aquela fileirinha. E era banco sem encosto. E as reuniões duravam 3 horas. E o pessoal vinha de bicicleta, de carroça, da roça. E aqueles 8 meninos ficavam quietos na reunião por 3 horas. Não saía beber água, não saía. Não porque não podia. Porque eram exortados e praticavam isso em casa. Eu digo para vocês, gente, ninguém morre com isso não, tá? Ninguém morre. Mas não precisa ter um espírito de farisaísmo. O espírito de farisaísmo, botando o dedo, ficar olhando, é coisa terrível, Nós não queremos isso. Nós queremos que a pessoa tenha total liberdade, total graça. Mas o que eu estou falando com vocês não tem nada a ver com crítica ou alguma coisa de uma pessoa para outra, não tem nada a ver com isso. Eu queria que vocês entendessem, por favor, igreja, eu espero que você entenda, se você entender, depois que eu terminar de falar, faz assim com a cabeça, tá? Depois, não agora, porque talvez você não concorde, tá? Presta atenção. Você sente que você honra a Deus com a sua postura? Ou você cumpre obrigação? Você sente que de coração você chega aqui para honrar a Deus? Quando você dá o dízimo, dá a oferta, você dá de coração para Deus, com alegria, e não por obrigação, e não porque ninguém está olhando. Você dá porque você gosta, porque você sente que você quer honrar a Deus com as suas primícias, como fala nas Escrituras. Honra a Deus com as suas primícias. Você está fazendo de coração para Deus? Quando você levanta e fica em pé para adorar a Deus, você adora de coração para Deus e não para os homens? E quando você sai de casa para vir para cá, você sente que está indo só para mais uma reunião? Ou você está vindo para honrar a Deus? Ele é o Senhor da sua vida, Ele te deu saúde, a sua graça renova cada manhã. Você vem aqui, sabe por que chegar na hora ou antes da hora é importante? Sabe por quê? Porque não é fácil, é difícil. É difícil. Você tem que planejar antes, você tem que priorizar, você não pode assim, é difícil. Sabe, todo mundo sabe, para chegar no tempo para pegar um avião, para chegar no tempo para pegar um ônibus, você tem que priorizar, é complicado. E se não chegar, acabou, foi. Agora, o que eu estou falando com vocês, irmãos? Eu não estou falando que nós, assim, acontece imprevistos, acontece doença, acontece fura pneu, eu acho que não fura pneu nunca mais, é quase, né? Acontece várias coisas que são emergenciais. Pode chegar, pode vir tranquilo, antes atrasado do que nunca, não é verdade? E ninguém está olhando, ninguém vai ficar criticando. O que eu estou querendo dizer para vocês é outra coisa. Estou querendo dizer, irmãos, quando toda a igreja tiver uma atitude de honrar a Deus, de coração, Deus vai chegar aqui. É só isso que eu estou falando. Isso, o homem não pode produzir isso, tá? Leis e regras não produzem isso, nada disso. É Deus. Quando começa no coração da pessoa, eu levanto de manhã, eu me programo a noite anterior, eu separo a roupa, eu separo o carro, faço tudo certo, porque eu quero honrar a Deus. E quando toda a congregação faz isso, sabe o que acontece? Presta atenção, gente, por favor. Pensa assim, o sol manda aqueles raios o tempo todo, e nada pega fogo, nada. Porque os raios são dispersos, eles não são concentrados. Agora pega uma lupa, pega uma lente e pega um papel embaixo e aqueles raios dispersos, eles são focalizados. Eles começam a ter foco. E quando tem foco, tem fogo. E é isso que eu senti que está acontecendo já aqui na igreja. Já está acontecendo. O Abnério deu exemplo da semana anterior. Quando teve aquele foco do Espírito Santo aqui, houve conversão, outro batismo. Não é maravilhoso isso? Os irmãos querem ver cegos vendo, paralíticos andando, milagres vão pipocar em nosso meio, sem vir para frente, quando a igreja tiver foco. E não um foco obrigado. Não um foco de pessoas criticando umas às outras, não. Um foco produzido pelo Espírito Santo no interior do coração. A gente vai sentir no ambiente. A gente vai sentir aqui.
vai acontecer um encontro da honra do homem para Deus, da honra de Deus para nós. Ele fala assim: eu honro quem me honra. Agora você pode banar a cabeça se concorda e discutir, sei lá. Vocês concordam comigo, irmãos? Que é possível honrar a Deus? Que nós podemos honrar Ele mais do que nós temos honrado? E que é um alvo desejável para nós? Fala assim: Espírito Santo, cria isso em meu coração. A gente pode, deixa eu mostrar o outro lado. A gente pode chegar adiantado, sempre, não ir para o banheiro, não pegar água durante a reunião. Aliás, um bom conselho, é bom tomar água o tempo todo. O conselho, acho que do Abinério, do Francisco, sei lá, aí vai tomar aqui para mostrar para vocês. Pega uma garrafinha, leva com você. Cada coisa que acontece que tira as pessoas do foco, impede a presença de Deus de chegar. Quando é uma coisa de desonra, quando é uma coisa necessária, não atrapalha em nada. Vocês viram o ambiente em Azusa? A pessoa talvez tinha que ir no banheiro mesmo, talvez tinha que buscar água. O Espírito Santo estava tão forte que não tinha problema nenhum. Depois que a presença chega, aí ele domina, e ele faz, e ninguém consegue nem fazer nada. Mas para atrair essa presença, nós precisamos de foco. Tem um homem de Deus, que ele disse certa vez, eu nunca esqueci, ele fala: quando Deus está começando a tocar no coração de alguém, que o diabo não chega de frente. Sabe, o diabo não chega assim: olha esse pecado, faz esse pecado, isso aí é mentira. O diabo nunca chega quando Deus está presente, e a palavra está sendo pregada, e a pessoa está sendo alvejada por Deus, e a pessoa está sendo tocada por Deus, e o diabo chega. O diabo chegou para a mulher quando Deus não estava perto. Se Deus está perto, o diabo não chega com essas coisas. Mas sabe como é que ele chega? Esse homem de Deus falou isso e eu fiquei impressionado. Aí comecei a ler a Bíblia e vi que é a mesma coisa. Ele não chega confrontando, porque não é páreo para Deus. Ele não consegue de jeito nenhum. A mentira não subsiste. Mas sabe como é que ele chega? Ele dá uma vontade louca de você ir beber água, ir para o banheiro, fazer alguma coisa. Uma coisa comum, corriqueira. Ele faz tocar a campainha. Você está lá no quarto buscando a Deus, Deus está te encontrando, ele faz tocar a campainha. O celular nunca toca só nessa hora. Você já percebeu que aconteceu alguma coisa? Não toca o dia inteiro, só nessa hora. O diabo não usa confronto direto, ele usa distração. Quando Paulo estava pregando para aquele romano lá, o romano estava quase convertendo. Ele era preso, algemas, e o homem estava quase convertendo, e ele falou assim: vai, depois eu te ouço de novo. O homem nunca converteu. Assim, para de pregar, porque senão eu vou converter. Se eu converter, o negócio vai ficar feio para mim. E eu vou ficar na cadeia também. E eu não quero ir para a cadeia, então eu não quero converter. Então vai embora. Vocês já tiveram essa experiência? De começar a sentir a presença de Deus e depois perder essa presença? Poderia ter tido mudança maior, mas por causa de uma distração, você não recebeu? Tem pessoas que oram pelos filhos converter há muitos anos. E aí o filho está convertendo, chegando para o pai, para a mãe, falando aquilo e fala assim: peraí, menino, fica quieto, que eu tenho que atender outra coisa. Ele ora anos a fio, quando Deus está fazendo, ele fica distraído com outra coisa. Nós precisamos entender, gente, nós estamos buscando a presença de Deus. A presença de Deus não é brincadeira. Só que, se você não quiser muito e não honrar muito, você pode perder. Nós não queremos perder, queremos a presença de Deus? Nós queremos aproveitar essa presença, que Ele venha sobre nós, que tenhamos foco. Vamos orar sobre isso? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Senhor, nós pedimos que o Senhor derrame sobre nós uma graça para não sermos distraídos, principalmente na hora que o Senhor quer mover, principalmente na hora que o Senhor está chegando perto, como aquele cego Bartimeu que gritou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, não deixe-nos perder o momento da Tua visitação.